Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. O nosso convidado de hoje é o professor mestre Gilberto Matti, ele que é mestre em psicologia, especialista em psicanálise, psicólogo clínico e também autor do livro Tosco, que é um livro que tem sido muito utilizado na rede municipal de ensino e na rede estadual de ensino, que trata de comportamentos disfuncionais na adolescência. De uma maneira criativa, o Gilberto utiliza conceitos da psicologia, mas num linguajar do adolescente que tem feito com que os adolescentes gostem muito deste livro. Gilberto, seja bem-vindo ao nosso programa. É com muita alegria que a gente recebe aqui. Eu tenho todo um carinho especial por você, até porque você foi meu professor na graduação do curso de filosofia, trabalhou comigo aí a disciplina de psicologia e foi uma referência muito positiva na minha vida, né? Se eu sou o que sou hoje, eu devo muito ao Gilberto, porque ele, em momento muito oportuno, foi referência e também indicou outras pessoas, como a doutora Clarice Cristina Benites, que foi uma pessoa que ajudou muito a me encaminhar tanto na vida pessoal quanto profissional. Eu tenho todo um carinho especial pelo Gilberto. Seja bem-vindo, Gilberto, ao programa e vamos fazer um bate-papo aí sobre comportamentos disfuncionais na adolescência. Bem, primeiramente, Miguel, quero dizer da minha alegria de estar aqui no teu programa. Eu te acompanho há muitos anos e sinto muito orgulho de ser teu amigo e de estar acompanhando a tua história. Olha, Gilberto, sinceramente eu é que me sinto lisonjeado aí com tamanha distinção com a sua amizade, né? Como eu já disse antes, você foi, e possivelmente sempre será uma grande referência na minha vida. Mas, Gilberto, como o nosso programa tem um curto espaço de tempo aí, vamos direto à temática e vamos aprofundar um pouco aí sobre os comportamentos disfuncionais na adolescência. O que seria, Gilberto, esses comportamentos disfuncionais na adolescência? Como nós poderíamos conceituá-los? Bem, comportamentos disfuncionais. O comportamento disfuncional ele tem algumas características. Uma delas, a pessoa distorce a compreensão que ela tem do mundo. Ela vê o mundo de um jeito muito subjetivo, muito próprio, que não necessariamente corresponde àquilo que em termos objetivos está acontecendo. Também, ela tem um prejuízo no funcionamento. Por exemplo, um aluno, ele pode apresentar queda no rendimento escolar, ele começa a tirar baixas notas, ele começa a faltar à aula. Mais ainda, ele parece que está constantemente desadaptado, seja na aula, seja na hora do recreio, ele está no intervalo, ele parece que ele não está ali, aquele mundo não lhe pertence. E mais, os relacionamentos interpessoais sempre são muito sofríveis da pessoa que se pode caracterizar como tendo comportamentos disfuncionais. Então, o comportamento disfuncional ele é manifesto através de um conjunto de sintomas. O que eu estou falando são os sintomas, tais como pensamentos distorcidos, rebaixamento do funcionamento, da produtividade, uma dificuldade adaptativa e também os relacionamentos interpessoais que são caracterizados mais por conflitos do que por uma possibilidade de harmonia, de integração e de uma reciprocidade proativa. É interessante, né, Gilberto, ouvir você falar um pouco destes sintomas, porque às vezes a gente tem a impressão assim, que aquele adolescente com comportamentos disfuncionais, automaticamente, às vezes, nós já taxamos eles de adolescente em conflito com a lei. E achamos que ele está somente provocando sofrimentos no ambiente. Mas, na verdade, se formos observar um pouco mais aprofundados, eles também são pessoas que sofrem. E, na verdade, já até executam tais comportamentos, parece-me que justamente por não estarem adaptados ao ambiente, né? Por não ter essa adaptação ao ambiente, por ter o seu mundo interno aí um pouco desorganizado, desarmonizado, né? Isso, é legal, muito inteligente o que você está dizendo.
É exatamente isso. O que nós sentimos na relação com essas crianças, com esses jovens ou com esse adolescente, na verdade, é o mundo interno dela. É assim que ela se sente. E na relação que nós temos, na proximidade que nós temos com essa pessoa, ela faz involuntariamente, claro, com que nós tenhamos essa percepção do mundo interno dela, como é que ela se sente. É muito importante colocar que o comportamento disfuncional ele é um sintoma. E muitas vezes nós odiamos os sintomas, nós não queremos esses sintomas, porque eles também nos incomodam, eles também denunciam a nossa impotência muitas vezes, ou a nossa inoperância, ou o nosso pouco envolvimento. Mas é mais importante do que os sintomas é a gente abordar as causas do porquê que isso está acontecendo. Gilberto, então me parece que neste caso os sintomas podem ser vistos muito mais como algo aparente. É como se fosse uma parede que tem uma rachadura, o sintoma acaba sendo aquela rachadura ali, que é aquilo que está sendo visto. Mas às vezes depois nós vamos perceber que não adianta arrumar a rachadura da parede, que a estrutura da parede está comprometida. Então, se a gente gasta um tempo ali mexendo na estrutura da parede, a gente deixa de, na verdade, trabalhar a causa, né? Porque nós ficamos ali localizados no sintomático. E me parece que os sintomas, pelo que você coloca, é muito mais um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Exato, perfeito. Quando a gente entende esse sintoma como por favor, eu não estou suportando, por favor, eu não estou dando conta, eu gosto muito de dizer o seguinte: o bebê, a criancinha pequena, ela chora. A criança maior, o adolescente, nós adultos, nós temos outros jeitos de chorar. Ou nós começamos a reclamar intensamente, ou nós começamos a brigar, xingar, ou nós começamos a chorar com outras formas de comportamentos que agridem. Então, sempre que a gente vê alguém agredindo ou alguém desadaptado, na verdade, esse alguém está chorando, ele está fazendo um pedido de socorro. E é preciso que a gente leia esses sintomas exatamente dessa forma. Bom, Gilberto, então, já que é importante compreender as causas e não só os sintomas, quais seriam as principais causas dos comportamentos disfuncionais? Isso, Miguel, nós vamos falar algumas possíveis causas. É importante a gente salientar antes que cada caso é um caso e que é preciso que seja analisado de uma forma singular e não se pode dar um mesmo remédio para todas as doenças. Então, de repente, se quer com uma mesma medicação tratar todas as enfermidades. Isso não é possível. É porque nós estamos trabalhando com subjetividade. O tempo todo, com arranjos muito singulares de cada sujeito. Mas pode-se citar algumas causas gerais. Uma delas, quem sabe para nós em psicologia, uma das grandes causas, a privação de afeto. O que é privação de afeto? Eu não me sinto suficientemente compreendido, amado, respeitado, valorizado. Essa privação de afeto, eu não me sentir suficientemente amado, respeitado, valorizado, cria num primeiro momento uma frustração. Num segundo momento, a percepção de que pode ser que eu seja algo ruim, algo não bom. E ato contínuo, uma revolta. Então a gente começa a ficar agressivo. Quando a gente não se sente, basta a gente pensar, quando nós chegamos numa festa e não somos bem acolhidos, nós ficamos frustrados e depois nós vamos embora xingando da festa. Imagine então um adolescente viver com essa sensação dentro dele. É muito agressivo e é algo insuportável, algo muito dolorido. Então, Gilberto, a causa da privação do afeto, ela provoca, enquanto consequência, a frustração, o ódio, a agressividade? Isso, o start é a privação do afeto. Depois existe uma cadeia de sentimentos que vão ser decorrentes disso. Gilberto, além dessa privação do afeto,
que outras causas aí nós poderíamos pensar enquanto possibilidades dos comportamentos disfuncionais? Olha, outra causa que é muito importante se salientar é um ambiente hostil, agressivo, violento. O ambiente agressivo, hostil, violento, ele faz com que a distorção da realidade. Eu começo a perceber o mundo desta forma, como se o mundo estivesse me agredindo. E eu parece que só sei viver deste jeito. Então, eu também agrido. A gente chama isso, a psicanálise chama isso de compulsão à repetição. O que fizeram comigo, eu repito comigo e tendo a repetir com os outros. E aí nós ficamos incomodados com o comportamento disfuncional. Mas, provavelmente, esse comportamento, ele é apenas uma continuidade daquilo que essa criança ou esse adolescente já tem vivido. Ok, Gilberto, nós vamos então para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós retomamos aí o nosso bate-papo, aprofundando um pouco mais sobre outras causas do comportamento disfuncionais na adolescência. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. O nosso convidado de hoje é Gilberto Matti, ele que é mestre em psicologia, é também especialista em psicanálise, é psicólogo clínico, é escritor do livro Tosco, que aborda de uma maneira criativa ali, numa linguagem do próprio adolescente, os comportamentos disfuncionais na adolescência. Então, no bloco anterior, nós falávamos um pouco sobre os sintomas, sobre as causas dos comportamentos disfuncionais e o Gilberto, no finalzinho do bloco, estava falando aí de uma das causas, que era justamente esse ambiente violento, que provocava uma compulsão à repetição, que acabava por, poderíamos identificar como sendo um processo de agressão e autoagressão ao mesmo tempo. Gilberto, que outras causas nós poderíamos identificar aí enquanto possibilidades dos comportamentos disfuncionais na adolescência? Uma outra causa são as condições socioeconômicas desfavoráveis. A condição socioeconômica desfavorável, ela faz com que eu comece a passar por privações. Então, todos os meus coleguinhas, meus amigos têm tal bolsa, eu não tenho. Tem tal tênis, eu não tenho. Tem caderno com tal ilustração, eu não tenho. Eu começo a me sentir inferior.
eu começo a me sentir diferente. E eu começo a ter a percepção de que parece que essas coisas não são para mim. E diante disso eu tenho duas reações. Ou eu me conformo, eu me acomodo, eu deixo de lutar porque eu acho que eu não vou conseguir, ou eu vou me rebelar. Como eu não consigo ter, eu invejo aqueles que têm e eu começo a agredir aqueles que têm. Temos aí então uma outra possível causa do comportamento disfuncional. Sendo um pouco psicanalista, nós poderíamos afirmar então que poderia ser um sentimento de inferioridade disfarçado de superioridade? Isso, a gente fala sempre, quando é a revolta, os comportamentos compensatórios. Eu me mostro forte porque eu não sou. Eu me mostro corajoso exatamente porque eu não sou. Eu me mostro inteligente, líder, mas no fundo isso só é uma máscara que disfarça um grande sentimento de inferioridade, uma menos-valia, uma crença de que eu não vou conseguir mesmo, então eu preciso de apelar para conseguir algumas coisas. Bom, e teria uma quarta causa que anteriormente até que você não destacava, mas parece-me que a sua vivência junto aos adolescentes, as suas palestras, o seu convívio com esse grupo tem lhe feito refletir e você tem identificado uma outra possível causa. Que causa é essa, Gilberto? Isso, a gente tem ouvido muito, eu tenho estado muito perto dos educadores e uma das grandes questões dos educadores é a indisciplina, a falta de limites. E então nós temos dado uma hipótese, junto com os estudiosos todos, sobre por que é que isso acontece. Então, existe uma crise de figura de autoridade. Muito bem. Mas é preciso se compreender a figura de autoridade. A figura de autoridade não é alguém que é revestido externamente dessa autoridade. A autoridade é alguém, primeiro, que eu admiro. Eu admiro minha mãe, então eu a reconheço, então eu reconheço a sua autoridade, porque é uma pessoa que trabalha, que luta, que não briga de igual para igual comigo, que me compreende, que é capaz de me oferecer contenção às minhas necessidades, que me protege, que cuida. Eu admiro meu pai, porque ele é aguerrido, porque ele trabalha, porque ele é uma pessoa honrada, porque é uma pessoa que faz as coisas de uma forma ética. Eu admiro. Então, eu começo a reconhecer essas pessoas como pessoas de autoridade. Também admiro o professor, porque o professor tem domínio de conteúdo, tem uma postura digna, não é alguém que bate boca de igual para igual com o aluno, é alguém que reconhecidamente tem uma cultura, é alguém que se diferencia. Eu admiro. Daí brota a autoridade. Ora, nós temos um grande problema da falta de limite pela ausência de autoridade. Porque eu não consigo admirar minha mãe por algumas razões, às vezes, claro. Outras vezes não tenho a figura de um pai ou de algum substituto desse pai que eu possa admirar. E muitas vezes os próprios educadores não são essa figura quem eu admiro. Se eu não consigo admirar, eu não respeito. Eu boicoto os processos, eu agrido, eu ataco. Eu vou fazer as coisas de um jeito a denunciar de que essas pessoas não têm, entre aspas, moral para abordarem algumas questões comigo. Isso é interessante, né, Gilberto? Porque algumas tentativas de impor a autoridade me parece que partem do pressuposto de impor o medo e não o respeito, né? Exato, isso. E aí a gente, todos nós temos gosto, não precisa ser alguma pessoa com um comportamento disfuncional explícito. Mas eu, você, o telespectador que está me ouvindo, todos nós lidamos muito mal com imposições. Ninguém lida bem com imposição. Eu só aceito a imposição quando ela, de fato, é reconhecida porque quem está me abordando, quem está em interlocução comigo, é alguém a quem eu, de fato, admiro e, portanto, eu respeito. Do contrário, eu vou agredir, eu vou atacar.
E isso é interessante, né, Gilberto? Porque quando se tenta impor a autoridade pelo medo, ao invés de estagnar esse processo, eu acabo potencializando esse processo aí da presença dos comportamentos disfuncionais. Né? Perfeito, isso mesmo. E aí vira um movimento muito sádico de luta de forças, onde tanto os adultos quanto crianças e adolescentes estão todos no mesmo nível, pela ausência de autoridade. Gilberto, isso acaba por evidenciar uma outra problemática que existe dentro da escola, né? Muitas vezes a escola, que caberia a ela somente o papel da escolarização, dadas faltas de referência, de valores, muitas vezes nas famílias, acaba que ela tem que assumir também o papel da educação. Às vezes, na escola, os professores, coordenadores, diretores, acabam sendo as únicas fontes de afetividade legítima ali e padrões de referência para o aluno. Mas eu diria que até na questão da aprendizagem, Miguel. A aprendizagem ela só se dá à medida que ela é significativa. Senão são conteúdos memorizados e facilmente esquecidos. O que eu apreendo, o que eu vou me apropriar como sendo meu, é algo que é significativo. Ora, se existe essa cisão entre o conteúdo e o afetivo, o conteúdo também não vai ser apreendido. A criança, o adolescente também não vai mais se apropriar disso e aí não vai mais também então dar certo. Então, essa dicotomização de que professor só cuida do conhecimento e não cuida da educação é problema, tanto para o conhecimento quanto para a educação. É claro que não pode, essa briga que existe, os pais querendo terceirizar a educação à escola. E a escola, ao mesmo tempo, dizendo, não é nossa missão, então essas crianças elas acabam sem nenhuma referência, nem os pais, nem a escola. Então nós temos uma crise que precisa ser abordada de uma forma, digamos assim, mais tranquila, mais aprofundada, porque do contrário nós não conseguimos nem a aprendizagem e nem a educação. Ok, Gilberto, nós vamos então para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós voltamos aí com o Gilberto para trabalharmos um pouquinho aí as estratégias de prevenção e também como abordar este fenômeno que trata-se dos comportamentos disfuncionais na adolescência. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da ITEL Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da ITEL é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a ITEL Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde.
Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a Itel Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A Itel tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é Itel Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. Itel Informática. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. O nosso convidado de hoje é Gilberto Matti, ele que é mestre em psicologia, especialista em psicanálise, psicólogo clínico, escritor. Ele é escritor de um livro chamado Tosco, um livro que aborda de maneira criativa aí assuntos bastante interessantes para pais, educadores, inclusive adolescentes, que é a questão dos comportamentos disfuncionais na adolescência. Algumas estratégias de prevenção, como sintomas, causas, uma linguagem que é própria do próprio adolescente. Bom, nós já falamos então sobre sintomas, né, Gilberto? Já falamos sobre as causas. E agora, Gilberto, eu gostaria que você aprofundasse um pouco sobre as estratégias de prevenção, de como abordar essa situação aí que é tão recorrente na sociedade em que vivemos, que são os fenômenos, que são os comportamentos disfuncionais na adolescência. Isso, na verdade, a grande questão é provocar na criança, no adolescente, ou até mesmo no adulto, no pai, na mãe, no educador, um exercício de autopercepção. Eu preciso me ver, eu preciso me enxergar, eu preciso me identificar. Eu costumo dizer que quem recebe bronca fica bronqueado. O conselho a gente tende a subestimar. Eu já sei, não precisa me falar isso, é o que a gente fala quando recebe algum conselho. E parece que uma das formas mais eficientes é o caminho da identificação. É eu me identificar com uma história, com uma situação, de uma forma lúdica, de uma forma não incisiva e que não me seja também, mais uma vez, agressiva. Por isso que nós pensamos o livro Tosco, que é o livro que tem sido largamente usado nas nossas escolas e que tem sido bem aceito pelos nossos meninos. E é um livro que conta, na verdade, a história de um personagem que o tempo inteiro vai mostrando as consequências das suas escolhas. As escolhas que ele vai fazendo vão determinando o seu futuro. Escolhas erradas, ele vai ter um sofrimento em função disso, porque o errado faz isso, ele provoca um sofrimento na gente. Escolhas acertadas, elas vão fazer com que a gente tenha sucesso nos nossos empreendimentos. Então, a grande questão, a abordagem com as crianças, com os adolescentes que têm comportamentos disfuncionais, é nós provocarmos uma autopercepção, que cada um possa se aperceber do que está fazendo consigo mesmo. E essa autopercepção, ela passa por uma crítica, por uma autocrítica. Por que eu sinto o que eu sinto? Só existe esse significado a ser dado?
como é meu jeito de pensar? Esse jeito que eu penso, ele me leva a bom termo ou ele me leva a conclusões equivocadas? Eu não estou distorcendo a realidade? E o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? E para onde eu estou indo com as coisas que eu faço? Para isso, parece-me que precisa ter pessoas que provoquem essa situação de crise, né, Gilberto? Isso. É preciso que eu me veja numa situação e as consequências dessa situação. A grande questão, quando eu sou muito imaturo, eu não consigo fazer a leitura do que acontece comigo mesmo. E aí as coisas podem chegar a não chegar a um bom termo. Gilberto, ao observar o livro Tosco, me parece que você escreve um livro assim de forma bastante criativa, inclusive discutindo no livro conceitos bastante acadêmicos, mas numa linguagem muito próxima da adolescência, muito próximo do jovem. Como foi essa ideia de escrever um livro de forma criativa que pudesse, a partir dos conteúdos ali discorridos no livro, tentar estagnar esses processos de autodestruição, transformando comportamentos autodestrutivos em comportamentos aí de bom termo? Isso, veja, aí uma das minhas preocupações, um dos meus sonhos é de conseguir socializar mais, ou socializar os conhecimentos psicológicos, que muitas vezes estão ainda muito em redutos fechados. Então, como socializar esse conhecimento em larga escala? Essa foi uma das minhas questões. Outra, o adolescente, ele está numa fronteira onde ele vai decidir o futuro da própria vida. Então nós temos uma grande oportunidade com esse adolescente agora. Na adolescência a gente costuma definir a nossa existência. O que é que eu vou ser quando crescer? E o jeito de se falar isso, de se abordar isso de uma forma eficiente, é uma forma lúdica, é contando história como se ela fosse despretensiosa. Mas subjacente a essa história, tem toda uma intenção, tem todo um caminho percorrido e onde as pessoas vão se flagrando, elas vão se vendo nos personagens e naturalmente então elas vão fazendo esse exercício de autopercepção que eu já falei. No livro Tosco, aparecem ali dois personagens, até bastante paradoxais, que é o Tosco e o professor Jefferson. Eles estão ali quase que em todo momento em interlocução. O professor Jefferson acaba, parece-me, que se tornando muito importante na vida do Tosco, porque ele é alguém que passou a ensinar conteúdos, mas também, a partir de um processo ali de ligação, acabou se tornando referência e, enquanto referência, acabou provocando ali mudanças atitudinais no Tosco, né? Eu acho que é importante a gente destacar um pouco essa proximidade desses dois personagens, apesar de aparentemente paradoxais. Exato. Um dos problemas do Tosco é a falta de figura de autoridade. E isso é posto pela dinâmica que ele vivencia em casa. O professor Jefferson é um professor que consegue fazer a leitura, que não pega apenas o comportamento manifesto, mas que consegue perceber o significado latente a esse comportamento manifesto. E o professor Jefferson é um professor de educação física que se acerca então do personagem principal, o Tosco, e que começa a valorizar esse personagem, descobrindo os potenciais que esse menino chamado Tosco tem. Por exemplo, ele não é bom de futebol, ele não joga bem futebol, o Tosco é ruim de bola, mas ele é líder. O professor Jefferson, professor de educação física, se dá conta desse potencial de liderança do Tosco e o coloca no time por isso. E o time do Tosco, então, é um time de vencedores, porque o professor Jefferson consegue descobrir propositivamente e positivamente o potencial de cada um desses meninos.
É interessante, né, Gilberto, porque o professor Jefferson, ele acaba fazendo com que o Tosco se comprometa com ele. Inclusive, lá no livro, isso aparece muito claro, que o Tosco vai para casa e passa a noite em claro, em função dos compromissos que ele assumiu com o professor Jefferson, por conta do time, por conta da sua liderança, que me parece que foi um momento ali dele ficar a noite em claro, mas entrar justamente nesse processo de autorreflexão, de autopercepção. E aí, na verdade, a gente está falando do vínculo. A pessoa que tem comportamento disfuncional, ela rompeu os vínculos. Mas ela rompe o vínculo com tudo. Então, ela rompe o vínculo também com a aprendizagem, por exemplo. A aprendizagem só acontece quando ela é significativa. Então, nós precisamos resgatar o vínculo com esse adolescente, com esse jovem na sala de aula, porque senão ele também não vai aprender. Na verdade, quando o Tosco fica em claro, fazendo exercício de autopercepção à noite, é porque ele deixa de ser sozinho. Agora ele tem uma referência, e não só tem uma referência, ele tem alguém. E é alguém com quem ele vai construir uma vida a partir daí, então ele vai se relacionar. Então, o professor Jefferson acaba sendo essa pessoa que está cuidando dele e está fazendo com que ele se cuide por conta deste vínculo. E mais, né, Miguel? E que ele passa a cuidar também no professor Jefferson. Ele se sente cuidado. Porque ele se sente cuidado? Ele é capaz de cuidar de si, o que fizeram comigo eu faço comigo e faço com os outros, e também começo a ser capaz de cuidar do outro. O que se fala hoje da cultura de paz, né? Eu vou conseguir ser proativo na cultura de paz se também me propiciar em paz. Mas aí é um movimento recíproco, mas é preciso se construir um vínculo com esses meninos. Então, é uma temática muito ampla, né? Eu acho que nós poderíamos aqui passar um bom tempo ainda aprofundando uma série de coisas, mas eu vou deixar como sugestão aí para os nossos telespectadores que leia na íntegra o livro Tosco, do Gilberto Matte, porque nós temos muito que aprender com o Gilberto, né? E infelizmente o tempo é bastante curto no nosso programa. Então, Gilberto, eu deixo aí a sugestão para os nossos telespectadores de fazer a leitura na íntegra do livro e vou pedir para que você deixe o seu recado final para aqueles que nos acompanharam aí pela TV Web, o nosso bate-papo, deixando uma mensagem aí para todos os nossos telespectadores. Olha, Miguel, eu acho que eu, você, o telespectador, todos nós somos exatamente isso, fruto das nossas escolhas. E que se a gente puder, nós já crescidos, ou nossos meninos, fazermos o exercício de autopercepção e para onde eu quero ir, e o que é que eu estou fazendo para chegar até lá, a gente pode chegar a bom termo, a gente consegue ser bem-sucedido na vida e, principalmente, ser feliz. Então, que o exercício de autopercepção nos propicie fazer escolhas acertadas para que a gente possa ser feliz. Muito obrigado, Miguel, pela oportunidade que você me deu em estar aqui. Então, Gilberto, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, partilhando um pouco dos seus conhecimentos e que, de fato, assim, as nossas escolhas, que nós possamos ter aí, de fato, autopercepção, ter pessoas, referências à nossa volta para que nos encaminhe a esse processo de autorreflexão, autopercepção, para que possamos, de fato, fazer essas escolhas acertadas e sermos felizes e espalharmos felicidade e alegria por onde passarmos. Os telespectadores que quiserem entrar em contato com o nosso programa para solicitar mais algumas informações, o e-mail está aparecendo no vídeo, é partilhandocaminhos@hotmail.com, e nós podemos ali interagir, inclusive passar aí maiores contatos do Gilberto Matte, que foi o nosso convidado especial do programa de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado aí pelo mundo, pelo Brasil,
em Mato Grosso do Sul, em nossa capital do estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá!